muitas perguntas que nos colocam com bastante frequência é: que apoios é que existem para eu financiar um determinado projeto? Obviamente, dentro desse determinado projeto, eles concretizam qual é esse projeto. Mas hoje, o que eu vou procurar com este episódio é falar-vos das oportunidades que estão neste momento em curso, que estão neste momento com possibilidade de você se candidatar a obter esse apoio. Porque há vários instrumentos dentro dos sistemas de incentivos, uns que ainda não estão abertos, já estiveram, portanto, mas hoje vou focar apenas naqueles que neste momento são já uma oportunidade real. E você pode ter aí um projeto ou ter uma ideia que gostaria de concretizar num projeto de investimento, eventualmente com apoio destes fundos europeus, e portanto fique neste vídeo para saber se poderá pensar ou não nesta oportunidade para financiar algum projeto ou alguma ideia de investimento que tenha aí dentro da sua empresa. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Competir. Meu nome é Ana Rola, sou consultora de gestão há mais de 16 anos e ajudo empresários e empreendedores a criarem projetos focados na competitividade das suas empresas, no crescimento dos seus resultados e, sim, também para concorrerem a estes apoios, que hoje é o tema do nosso episódio. Hoje focado em oportunidades que estão neste momento em curso. E vou destacar 3 delas. Portanto, há oportunidades que estão em curso no âmbito da investigação e desenvolvimento, mas são projetos mais complexos e que acho que não cabem dentro deste programa, mas se assim não for, diga-me. Se gostaria também que abordasse. Porquê? Porque tem uma componente técnica bastante sofisticada, portanto envolve um processo mais sofisticado e, portanto, se você quiser, se tiver alguma ideia ou estiver a pensar desenvolver um projeto de investigação e desenvolvimento e quiser apoio, cá estamos também para o ajudar, certo? Mas, efetivamente, quando são empresas que querem esse apoio, muitas vezes recorrem, sem dúvida, ao apoio da consultoria especializada e feita à medida da sua empresa. E, portanto, hoje vou destacar 3 oportunidades para outro tipo de investimentos que não a investigação e desenvolvimento, que são oportunidades que neste momento estão a decorrer as candidaturas e que você, portanto, se tiver um projeto enquadrável, pode tentar candidatar e obter esse apoio. Nem todos os investimentos são elegíveis, portanto, antes de avançar, é sempre fundamental confirmar o enquadramento, a dimensão da sua empresa, a localização da sua empresa, as condições financeiras da própria empresa, a maturidade do projeto. Portanto, se você realmente reúne todas as condições para se candidatar, porque senão vai perder tempo e a sua candidatura fica logo pelo caminho. Portanto, é muito importante ter noção de que nem tudo é elegível, nem todos os projetos têm potencial para serem aprovados. Mas nada como você conhecer, nada como você conhecer as oportunidades e depois você tomar uma decisão consciente se realmente é para si ou não. E vou destacar 3 oportunidades que estão em curso. O Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva, que abriu recentemente e que terá candidaturas abertas até 30 de nove de 2026. A linha de apoio à qualificação da oferta turística, que é uma linha que está aberta em permanência até esgotar a dotação orçamental. Se está na região do Algarve, ela tem apenas uma duração até 31 de 12 de 2026, depois poderá ser renovada, já aconteceu, ela já esteve apenas ativa no ano passado, era até 31 de 12 de 2025, depois foi prorrogado, mas efetivamente é basicamente com a premissa de até esgotar a dotação. E depois temos uma outra linha também do Turismo de Portugal, que é o Crescer com o Turismo, que é um programa bastante mais seletivo, mas lá falaremos com mais detalhe. Porque é que eu digo mais seletivo? Porque não é propriamente direcionado para as PMEs, tem muitas restrições para que uma PME consiga o apoio e, por isso,
Se todos os outros já exigem que um enquadramento adequado, este então eu diria que ainda mais. Acho que tem que ser analisado caso a caso para realmente perceber se a sua PME poderá ter o perfil, ou se o projeto, não é propriamente a empresa, é se o projeto tem perfil para eventualmente pensar nesta linha do crescer com o turismo. E portanto, começando logo por o sistema de incentivos à inovação produtiva. Este sistema de incentivos à inovação produtiva é dos sistemas de incentivos, na minha opinião, mais importantes aqui, portanto, do nosso quadro dos vários sistemas de incentivos ou dos vários tipos de incentivos que existem. Porquê? Porque ele é focado no apoio a investimentos para a área produtiva, que tem de ser investimentos, têm de ter uma natureza inovadora e que se traduzam na produção de bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis com elevado valor acrescentado. E porquê que isto é tão importante? Porque tudo isto que aqui eu falei, inovação, a internacionalização, é realmente aquilo que dá uma alavanca importante em termos de competitividade à empresa e, portanto, obviamente, de crescimento, de melhorar o valor acrescentado das suas ofertas por via da inovação e, ao mesmo tempo, é um sistema de incentivos que apoia investimentos estruturantes, portanto, que já iremos falar, de quais são as despesas elegíveis, mas investimentos estruturantes no setor produtivo que, por um lado, podem ser importantes para você ter capacidade para produzir outro tipo de produtos ou introduzir melhorias significativas naquilo que você já faz, ou melhorias consideráveis no processo produtivo que vai permitir otimizações, eficiência, produtividade e com tudo isso, obviamente, a empresa faz com que tenha uma maior margem e a empresa consiga crescer de forma mais saudável e, obviamente, também tendo maior margem, também liberta mais meios para depois fazer continuar a sua rota de crescimento e de investimento que contribui para esse crescimento. Portanto, é um sistema de incentivos muito importante e que faz muita diferença nas empresas que concorrem a este sistema de incentivos, que concorrem e obtêm o apoio. Mas eu diria que há empresas que concorrem e que podem não conseguir a nota para ser apoiada, mas, entretanto, estruturaram o projeto. E se o implementarem, ainda que o possam fazer por fases, o projeto competitivo, a criação do projeto, da orientação estratégica do projeto que vai conduzir àqueles resultados já está feito. E a empresa pode não conseguir fazê-lo de forma tão rápida, porque eu acho que uma outra coisa muito importante destes sistemas de incentivos é que aumentam o potencial de investimento, ou seja, a empresa tem uma determinada capacidade para investir por sua conta e risco, e se tiver um apoio, isto é uma alavanca, porque se calhar em vez de fazer um investimento dentro daquela capacidade que tinha, quase que duplica, em determinados territórios, quase que duplica essa capacidade. E isso, obviamente, faz muita diferença na aceleração do crescimento da empresa. E, por isso, continuo a dizer, é, sem dúvida, um dos concursos mais importantes e estruturantes, portanto, do sistema de incentivos. E que tipo de investimentos é que você consegue enquadrar aqui? Criação de um novo estabelecimento, ou seja, você está quer criar um negócio, notem bem que aqui você já tem que ter a empresa criada. Portanto, porque às vezes esta é uma das dúvidas que surge com muita frequência. Mas eu posso concorrer e só depois se ganhar é que abre a empresa? Não. A empresa tem que estar criada, tem que ser legalmente constituída. Portanto, porquê? Porque você não pode passar a ideia, precisamente a tal falsa ideia de que eu só invisto se tiver o apoio, até porque há um compromisso muito grande por parte dos investidores de que vão executar o projeto, porque quer seja por capitais próprios, portanto,
é uma condição de elegibilidade a empresa já estar criada, ok? Mas o que é que aqui tipicamente é financiado? É, como a própria tipologia diz, criação de um novo estabelecimento. E há uma nuance neste aviso de concurso que introduz uma figura que é a criação de uma nova unidade por empresas já existentes, desde que essa nova unidade seja destinada a produzir produtos totalmente diferentes. E quando eu digo totalmente diferentes, é que tem que ter um CAI diferente. Não pode ser produção na mesma categoria, portanto, na mesma atividade económica que a empresa já faz. Porque isso, por norma, vai cair numa outra tipologia, que é o aumento da capacidade de um estabelecimento já existente, que é, tipicamente, que a maior parte das empresas acaba por cair nesta tipologia do aumento da capacidade produtiva, tem um mínimo, no caso deste concurso, de 25% de aumento de capacidade produtiva, que normalmente é medida pelo valor bruto da produção, mas não é obrigatório. Se você quiser utilizar outro critério, poderá defini-lo na candidatura, mas efetivamente é quando a empresa já é existente e não vai produzir realmente, não vai ter algo muito diversificado, vai cair nesta tipologia, certo? E, portanto, mas eu vou criar uma nova unidade. Nós já tivemos várias empresas que criaram até novas fábricas em locais diferentes e foram cair na tipologia do aumento da capacidade produtiva. Porque, ok, tiveram que construir um novo edifício, mas foi porque era necessário para colocar mais equipamentos e aumentar a capacidade produtiva. Portanto, não é considerado criação de um novo estabelecimento. No entanto, se for para uma atividade diferente, com CAI diferente, pode entrar na tipologia da criação de um novo estabelecimento, certo? Pois tem mais duas tipologias, que é a diversificação para produtos e serviços não produzidos ou prestados anteriormente e a alteração fundamental do processo global de produção. E você poderá aqui perguntar, então, mas a diversificação para produtos não prestados não era a outra tipologia? Não. Porquê? Porque você pode diversificar para produtos não produzidos, produtos ou serviços, entenda-se sempre aqui produtos no sentido também lato, produzidos anteriormente. No entanto, não tem que criar um novo estabelecimento, pode simplesmente ser dentro do estabelecimento que você já tem, introduzir uma nova linha de produto que é totalmente diferente, ou seja, com um CAI diferente daquele que você já elabora, mas cria dentro do estabelecimento que já tem. E aí entra nesta tipologia da diversificação para produtos ou serviços não produzidos anteriormente portanto, na empresa, certo? A alteração fundamental do processo global de produção é basicamente a alteração do processo, não é? Portanto, acho que aqui é bastante intuitivo. Depois, o que é que temos aqui mais? Perguntas, isto é sempre assente em perguntas que nos são feitas com muita frequência. Ok, mas então qual é a taxa de apoio? Qual é o investimento mínimo que eu tenho que fazer? Começando desde logo pelo investimento mínimo. O investimento mínimo no sistema de incentivos à inovação produtiva é de 300 mil euros e tem mesmo que ser investimento elegível, porque você pode ter uma componente que não é considerada elegível e o total do investimento dava 300 mil, mas imaginemos que desses 300 mil, 100 mil não são elegíveis, já não cumpre esta obrigatoriedade, ou seja, tem que ser 300 mil de investimento elegível. E o máximo é 25 milhões, portanto, acho que há empresas que obviamente têm investimentos superiores a isto, mas o mais típico dentro das PMEs não é esta realidade, ok? É um incentivo não reembolsável mediante cumprimento das obrigações contratuais, que é também algo que nos perguntam muitas vezes. Porquê?
porque vem aquela expectativa de ter o tal incentivo a fundo perdido. No entanto, o fundo perdido pode ser perdido se a empresa não cumprir as metas que ficam contratualizadas. Metas essas que do volume de negócios, do valor acrescentado bruto, da criação de emprego qualificado e outros indicadores que conduzem ao mérito do projeto, e o mérito é o que determina a aprovação da candidatura, que depois, no final, vai-se avaliar se foram cumpridos, portanto, esses indicadores, essas métricas, e só se a empresa tiver cumprido, tiver alcançado um grau de cumprimento satisfatório, é que o fundo, efetivamente, continua a ser considerado não reembolsável e, portanto, você não tem que devolver. Caso contrário, caso não cumpra, não tem logo de devolver tudo, existe uma escala depois de incumprimento, mas poderá, caso o incumprimento seja elevado, nomeadamente de não atingir sequer 50%, não é, do seu cumprimento, mas há uma escala, vai devolvendo, até que tem que devolver a totalidade do fundo, certo? Portanto, é uma coisa que nós temos muito cuidado, chamamos muita atenção dos empresários, que para não pôr, é importante haver ambição, porque estamos a falar de investimentos avultados, em que, se forem investimentos avultados que vão dar um resultado irrisório, eu diria que até está comprometida a própria viabilidade do investimento, não é? Portanto, porquê? Porque aquilo que vai gerar deverá ser capaz de cobrir o investimento, ainda que ao longo dos anos, certo? Mas às vezes há uma tentação para se pôr uma ambição desmedida. Porquê? Para dizer que o projeto é absolutamente estruturante, é fundamental para o crescimento da empresa. Então, quer-se, de certa forma, aquilo que eu chamo de dourar a pílula, que é pôr as coisas mais do que elas são. E esta tentação pode ser extremamente perigosa, como você já percebeu. Porquê? Porque verdadeiramente aquelas metas não eram realistas e você no final, aquele prémio que tinha obtido acaba por se transformar, enfim, numa dor de cabeça gigantesca, certo? Por isso é importante ter atenção a isso. E agora, as taxas de incentivo, que tanta gente também pergunta. E aqui temos um racional que assenta no seguinte: há uma taxa base, que é, portanto, atribuída em função da dimensão da empresa. Obviamente, as pequenas empresas têm mais apoio do que as médias. E depois, a essa taxa base, podem-se juntar majorações nessa taxa de incentivo, mediante o cumprimento de determinadas condições que eles consideram que merecem essa majoração, que é integrar-se nas políticas setoriais, que basicamente é a indústria 4.0 e a transição climática, é a criação de postos de trabalho qualificados, é a questão o que eles chamam de capitalização PME. O que é isto? É o seu projeto, na parte que cabe à empresa investir, portanto, extra fundo, não é? Portanto, o restante, 50% desse montante ser suportado, 50% ou mais, obviamente, ser suportado por capitais próprios e não com recurso a financiamento externo, percebe? Portanto, isto também é uma condição que algumas empresas conseguem encaixar e conseguem aqui uma majoração, outras não tanto e, portanto, não obtêm esta majoração. Sendo que há uma delimitação, que são o que nós chamamos os tetos máximos e que estão previstos no próprio aviso. E esses tetos máximos, neste concurso, no caso dos outros territórios, que é os territórios que estão fora da baixa densidade, baixou esse limite. Ou seja, qual é esse limite? É 25% para as médias empresas e para as micro e pequenas é de 30%. Portanto, basicamente isto é a taxa base. Entende? Ou seja, portanto, é quase dizer que para efeitos de taxa as majorações não são tão importantes, mas vão ser importantes para os critérios de mérito, porque
o enquadramento nas políticas setoriais e a criação de emprego qualificado também dão nota, não é? Nota melhor nos critérios de mérito. Portanto, eu diria que é praticamente é uma condição quase fundamental para se aprovar um SI Inovação, portanto, estar enquadrado, portanto, nas temáticas, nas políticas setoriais. Caso contrário, todas as notas começam a baixar e dificilmente você consegue a aprovação. Mas, portanto, é uma novidade este concurso. Porquê? Porque eles querem destacar positivamente, diferenciar positivamente as empresas que querem investir em territórios de baixa densidade, que são, obviamente, territórios com menor desenvolvimento, certo? E aí o teto máximo onde é que se situa? Para as médias empresas situa-se nos 40%, para as micro e pequenas empresas situa-se nos 50%, o que é muito agradável. Não quer dizer que a outra taxa não seja boa, porque nós temos vários clientes que estão fora da baixa densidade e que vão concorrer e que aproveitam, não é? Portanto, é dinheiro atribuído, não é? Portanto, agora, obviamente há aqui uma diferenciação positiva para quem está nos territórios de baixa densidade e que, pronto, para tentar promover ainda mais o investimento dentro destes territórios. E outra pergunta que nos fazem muito: quais são as despesas? O que é que eu consigo enquadrar ou o que é que eu consigo que seja apoiado? Portanto, há várias formas de fazer a pergunta, que é basicamente quais são as despesas elegíveis. E aqui enquadram tudo que são máquinas e equipamentos, softwares, equipamentos informáticos, todos os ativos incorpóreos, que patentes, licenças, tecnologias, criação de aplicativos, desde que sejam para utilização na área produtiva. E isto é algo que também muitas vezes gera confusão, porque depois as empresas querem colocar lá despesas que não estão relacionadas com a área produtiva, e não é dizer que elas não são necessárias para a empresa, simplesmente são não elegíveis. Por isso é que eu atrás lhe falava daquela questão do investimento elegível mínimo. Ou seja, um projeto que você vai fazer não quer dizer que não possa ter despesas que não estão relacionadas com a área produtiva, mas que são necessárias. Elas não são apoiadas. E, portanto, aí a nossa recomendação, normalmente, é que nem façam parte do mapa de investimentos da candidatura, a não ser que seja uma despesa que é muito relevante para comprovar uma particularidade que é importante para o projeto. Aí você coloca para comprovar, mas ela é não elegível. Daí eu ter dito que cuidado com o que é elegível e o que é que não é. Depois temos também obras, que é também muito perguntado, só que as obras de construção ou de remodelação, de adaptação da infraestrutura, da adaptação da própria unidade que já existe, elas têm limites. E esses limites, no caso do turismo, são de 60% da despesa elegível total, e no caso da indústria é de 35%. As outras tipologias, as outros tipos de atividades não é elegível, ok? Portanto, turismo tem esse limite de 60% e indústria tem um limite de 35%. Portanto, da despesa elegível. E o que é que acontece variadíssimas vezes? É que a obra supera esse limite e, portanto, o teto vai ser os 35%. O resto tem que ser a empresa a financiar. E é a tal cota parte que é não elegível, porque ultrapassou o limite. Entende? Portanto, e no bolo dos 300 mil euros tem que estar lá os equipamentos, as obras até ao limite da sua elegibilidade, tem que dar no mínimo os 300 mil. Caso contrário, o projeto cai por essa condição, certo? E depois há outros tipos de despesas que têm também um limite de 20% do total, que é
auditorias, estudos que sejam necessários para a implementação, podem ser estudos de engenharia, que sejam necessários para a implementação da operação, para que a operação seja bem sucedida, a sua implementação do projeto, projetos de arquitetura, diagnósticos que sejam necessários fazer antes de se fazer uma determinada intervenção. Portanto, diria que são despesas que se enquadram, portanto, nestas tipologias mais que não são equipamentos, não é? Mas que são fundamentais, portanto, tem que ser comprovado que são fundamentais para a execução daquele projeto, para que aquele projeto possa ser implementado. E aqui também entra despesas com ROC ou contabilista certificado, exclusivamente para a certificação dos pedidos de pagamento, certo? Portanto, é isto que, grosso modo, é aqui elegível. Naturalmente, se você tiver dúvidas, uma dúvida muito concreta em relação, portanto, a uma determinada despesa, se é ou não é, também estas questões que eu aqui falei, das majorações, deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida, porque, como lhe disse, há muitas perguntas que nos são colocadas e, obviamente, as dúvidas dependem de quem está desse lado e também às vezes de situações muito concretas que têm que ser analisadas para aquele caso concreto, certo? Portanto, coloque as suas dúvidas se for o caso. Pontos críticos que eu quero aqui salientar para que o seu projeto seja um projeto competitivo e com potencial ganhador. Primeiro deles, a adequação à estratégia, ou seja, o enquadramento, adequação à estratégia aqui é vista como o enquadramento que o seu projeto tem naquilo que são as políticas em termos de política pública, nomeadamente aquilo que eu já falei atrás da transição climática, da indústria 4.0, da própria estratégia de especialização inteligente regional, portanto, onde se insere o seu projeto, pode ser norte, pode ser centro, e portanto, e pode ser também Alentejo e ao Algarve. E o Algarve não sei se neste concurso está excluído, pronto, mas, portanto, efetivamente é olhar para a estratégia de especialização inteligente, para aquilo que são as medidas de política públicas, os indicadores e prioridades que estão também definidos em termos de estratégia regional, para você conseguir demonstrar que o seu projeto está alinhado com aquilo que são considerados elementos fundamentais para fortalecer a competitividade das PMEs e, por consequência, a competitividade da economia nacional como um todo. Depois, outro ponto crítico é a qualidade. E isto muitas vezes é desvalorizado e o projeto pode cair logo por aqui. E o que é que eu quero dizer com a qualidade? É coerência com o diagnóstico, os objetivos e ou seja, você quando apresenta o seu projeto tem que ter em consideração que você está a apresentar o projeto a uma entidade externa que não conhece a sua realidade empresarial. Portanto, você tem que demonstrar qual é a sua estratégia, qual é o diagnóstico das necessidades que você está a tentar atender com a estratégia que você traçou e depois qual é o plano que você vai implementar, onde se enquadra o mapa de investimentos para você concretizar aquela estratégia que ali definiu e alcançar os objetivos quantificados que você coloca na sua candidatura. Isto tem que estar muito clarividente, porque quem está a analisar está a ler um plano, um projeto de uma empresa que ele tem que, ao olhar, conhecer minimamente o que é que a sua empresa faz, quais são os seus pontos fortes, como é que você vai alcançar aqueles objetivos, portanto, e como é que vai alcançar a estratégia, não é? Se realmente os objetivos que você está a colocar são credíveis, aquela questão que eu também falei dos resultados que foram contratualizados, não é só porque você põe, é porque você coloca, mas quem está a avaliar tem que perceber se
se há viabilidade, se não há viabilidade, se os objetivos são credíveis ou não, se realmente há um grau de inovação, isto é outro ponto. Outra coisa não seria de esperar de um concurso que se chama inovação produtiva, não é? Portanto, o grau de inovação que o seu projeto tem e, porque, obviamente, se não for inovador, o que é que vai acrescentar à empresa? Como é que vai contribuir para a valorização dos seus produtos, da sua oferta? Entende? Portanto, muito importante. Outro ponto é a capacidade de execução. Os meios financeiros, recursos humanos para implementar a operação, o histórico que a sua empresa tem no âmbito dos projetos cofinanciados, portanto, tudo isto tem que ser comprovado. E depois o impacto na criação de valor, no tal valor acrescentado bruto, no emprego qualificado, na intensidade exportadora e no contributo para a tal convergência regional, ou seja, daí isto está de certa forma articulado também com o enquadramento nas tais políticas públicas que vão fomentar a competitividade da região onde a sua empresa está inserida, certo? Portanto, isto é preciso ter em consideração. Caso contrário, o seu projeto, enfim, dificilmente poderá ser bom para a empresa, numa determinada medida, mas não encaixa aqui neste apoio. Depois temos a linha de apoio à qualificação da oferta turística e, como o próprio nome diz, isto é só para projetos de turismo e é uma linha do Turismo Portugal. E aqui nós estamos a falar dos sistemas de incentivos, estamos a falar de, grosso modo, de uma linha de crédito, dizendo assim em linguagem muito simples, que é uma linha de crédito que é apoiada pelo Turismo Portugal e é feita em parceria com a banca comercial. Portanto, existe um protocolo entre o Turismo Portugal e a banca comercial em que o Turismo Portugal, na parte que é a sua cota-parte, não é? Deste apoio, apoia os juros, portanto, que são juros zero e a garantia bancária. Na parte que é do banco, são condições normais de mercado que o banco vai aplicar depois de fazer a análise do seu projeto, certo? E, obviamente, aqui nós também temos uma situação que é muito interessante, que é ela no início começa por ser uma linha de crédito, que tem um período de carência interessante, de 2 ou 3 anos, e que você vai realizar um investimento, ou seja, não tem que pagar logo, e na parte do Turismo Portugal não tem juros, portanto o esforço financeiro é relativamente reduzido, e depois começa a reembolsar. Mas você pode obter este apoio e no final obter um prémio. E esse prémio ser uma parte do apoio, e já falaremos com mais tarde disto, pode-se converter em não reembolsável, ou seja, por isso é que é um prémio, não é? Portanto, você já não tem que reembolsar, ok? E, portanto, é chamado um prémio de realização. Mas antes de lá irmos, que coisas é que podem enquadrar aqui? Que é também uma pergunta que nos fazem com muita frequência. Portanto, como já percebeu, são operações para o setor do turismo. Pode ser a requalificação e reposicionamento de empreendimentos, estabelecimentos e atividades turísticas, portanto, fazer uma requalificação, uma modernização, inovar, portanto, fazer ali investimentos que são estruturantes para que a atividade e o estabelecimento continue, portanto, a ser altamente competitivo. Pode ser a criação de empreendimentos ou estabelecimentos ou atividades turísticas, mas esta tipologia só é aplicável a territórios de baixa densidade, ok? Portanto, às vezes estas nuances que os empresários ficam baralhados, e daí coloca as questões, entre em contacto diretamente comigo, por e-mail. Eu vou deixar aí o e-mail no descritivo, coloca a sua questão em concreto, porque às vezes são estas coisas que baralham. Depois também temos uma linha que é a chamada linha empreendedorismo turístico, que é focada em soluções inovadoras, obviamente aplicadas ao setor do turismo, nomeadamente de base tecnológica,
que têm um limite de apoio de 500 mil euros, ok? Por serem de apoio, diga-se sempre, estou aqui a chamar apoio, mas é financiamento, de financiamento, ok? De 500 mil euros. Portanto, e depois também há os projetos integrados no programa Revive, que me estava a esquecer, mas portanto tem que ser, isto lá está, é uma situação muito pontual, ok? Portanto, os outros é que têm uma amplitude mais geral. E como eu já disse no início, isto está disponível até esgotar a dotação orçamental. E então, porque é que eu deixei para falar em seguida daquela questão do prémio? Portanto, porque primeiramente você tem que perceber que, em função da dimensão da empresa e se ela está em territórios de baixa densidade ou não, e também há uma diferenciação positiva para os tais projetos de empreendedorismo turístico, apesar de haver limite, não é? É preciso falar-vos de qual é a parte, então, cofinanciada, apoiada pelo Turismo Portugal e qual é a parte que é banca comercial, não é? Como vos disse, isto é uma parceria. O financiamento em si pode ir até 80% do investimento elegível, ok? Portanto, você tem um determinado plano de negócios que é apresentado ao banco, é o banco que faz esta avaliação, mas há um passo que precede o ir ao banco, não é? Com o seu plano de negócios, que é, dentro do Turismo Portugal, você tem que responder lá a determinados critérios, que é uma avaliação que é feita da sustentabilidade, que você tem que ter uma determinada nota. Se não tiver, há situações em que pode ser pedida a exceção, mas tem que ser concedida pelo Turismo Portugal. Ou seja, mais uma vez, é para forçar que os projetos tenham determinadas características do ponto de vista quer da sustentabilidade ambiental, quer também do ponto de vista das acessibilidades. Portanto, são os dois elementos que pesam muito e você tem que ter uma determinada pontuação para depois então pensar em, passou nesse teste, então vai ao banco e apresenta o seu plano de negócios para solicitar apoio ao abrigo desta linha. E depois o banco tem a comunicação de que o projeto passou esse teste e vai avaliar o plano de negócios como faz a qualquer plano de negócios que é apresentado a financiamento. E onde é que entra aqui Turismo Portugal e banco? Se a sua empresa for uma PME fora dos territórios de baixa densidade, a parte que é Turismo Portugal é 40% e a parte que é banco é 60%. Ou seja, naquela lógica que eu há pouco disse dos juros zero e garantia bancária, é só dos 40%. Os 60% são condições comerciais que o banco vai, portanto, aplicar. Mas há aqui algo que eu quero dizer que é aplicável a qualquer situação, que é, obviamente, havendo um apoio do Turismo Portugal, de uma cota parte, com juros zero e garantia de Estado, o risco, a avaliação de risco do banco diminui. Porquê? Porque a cota parte do banco é menor. Logo, o seu risco é menor face ao empréstimo que lhe está a fazer, porque isto, no fundo, é um empréstimo, certo? Para as PMEs que estão em territórios de baixa densidade, o valor, a participação do Turismo Portugal aumenta para 75% e a do banco é de 25%. Portanto, mais uma vez, uma diferenciação positiva para quem está nos territórios de baixa densidade. E também estas percentagens são aplicadas aos projetos de empreendedorismo. Isto é interessante porque, por um lado, porque acabámos de dizer, que é juros zero na componente Turismo Portugal, mas também naquilo que diz respeito ao prémio. Porque o prémio, não lhe vai ser, o banco não lhe vai conceder um prémio. O banco vai querer que lhe seja devolvido tudo o que financiou. É um financiamento normal, como se fosse um financiamento bancário, normal, certo? A parte do Turismo Portugal é que pode dar lugar a um prémio de realização que tem determinadas percentagens, e eu vou-vos já dizer quais são essas percentagens, que
é o apoio não reembolsável, pode ser até 30% para micro e pequenas empresas, o prémio, até 15% para médias empresas e até 5% para não PMEs. Isto pode ser muito interessante porque aquela parte financiada pelo Turismo Portugal, que em primeira linha é um crédito, se você alcançar as metas que estão no plano de negócios, pois há um quadrinho, uma escala também de cumprimento para chegar a este prémio, pode-se transformar no tal fundo perdido que as empresas tanto ambicionam, certo? Daí isto ser também um instrumento muito interessante, já para não falar do apoio que é dado ao nível de juros e da garantia bancária, certo? Depois temos as não PMEs, que acredito que quem está desse lado não seja uma grande empresa, mas pronto, neste caso tem apenas um apoio de 30% de Turismo Portugal e 70% banco. Que despesas são aqui elegíveis? No fundo, os ativos corpóreos e incorpóreos que são necessários para a execução do projeto, até 10% para fundo de maneio, estudos, projetos, assistência técnica que têm limites, portanto, obviamente, se depois quiser um enquadramento pormenorizado, entre em contacto, e importante dizer que quer neste, quer noutro, no sistema de incentivos à inovação produtiva, porque eu esqueci-me de mencionar isso e é uma pergunta muito frequente, não são elegíveis à aquisição de terrenos e de edifícios. E mesmo figuras como trespasses, portanto, juros, não são elegíveis, ok? Portanto, ou seja, esta pergunta é muito colocada por causa da questão das obras. Então e se eu, em vez de construir o edifício, eu comprar o edifício? O limite, isto no caso da inovação produtiva, o limite aplica-se? Não. Compra de edifícios não é elegível, ok? Pronto. Depois, mais coisas aqui a dizer. Muito importante, os tais pontos críticos que eu também salientei em relação ao sistema de incentivos à inovação produtiva. Aqui basicamente são dois. É a tal questão que eu já falei, mas volto a lembrar da avaliação da sustentabilidade, em que tem que ter cuidado com questões da gestão ambiental e da própria acessibilidade, ou seja, criar acessos facilitados para pessoas com deficiências de vários tipos de deficiências, ok? Pode ser pessoas invisuais, pessoas, portanto, que andam em cadeiras de rodas, portanto, ou seja, há vários tipos de acessibilidades que, se o projeto, ou melhor, o projeto terá que incorporar, e obviamente quantas mais incorporar, melhor classificação tem nesta avaliação da sustentabilidade. E isso também é importante para a avaliação do projeto que vai ser financiado. Em determinadas situações, por motivos justificados, ou seja, o que é estes motivos justificados? No seu projeto não há, enfim, você olha para os critérios e você não consegue de todo cumprir aqueles critérios que a natureza do projeto não permite. Então você aí pede uma exceção ao Turismo Portugal, dá a regra, ela é avaliada, se for concedida, pronto, fica dispensado de ter os pontos. Depois vai então com o plano de negócios ao banco e aqui há outro ponto crítico, qualidade e viabilidade. Se não se esqueça que está a apresentar a uma entidade bancária o seu projeto. E, portanto, ele vai ser avaliado como qualquer projeto, ele tem que ter inovação, você tem que apresentar muito bem a estratégia da sua empresa, a coerência do plano de investimentos com a estratégia da empresa. Porquê? Porque o banco vai financiar uma parte e, portanto, ele vai avaliar, dizer assim, este projeto tem pernas para andar, entre aspas, ou não. Este projeto tem viabilidade económica ou financeira ou não. Os objetivos que estão a dizer que vão alcançar são credíveis ou não. Portanto, vai fazer uma avaliação não só da credibilidade do projeto, como também da capacidade que a empresa tem para o executar, da capacidade financeira, portanto, uma avaliação pura e dura de um banco, ok? E, obviamente, há este benesse de, como o Turismo Portugal também está a apoiar, há ali uma análise de diminuição de risco. Não quer dizer que o banco diga, que se lixe,
o projeto e o apoio, porque é apoio. Não, porque uma parte é dinheiro do banco e o banco vai querer que você devolva o dinheiro, e para devolver o projeto tem que ser credível, viável, gerar rendimentos para você devolver o apoio que lhe está a ser dado, o financiamento que lhe está a ser dado. Portanto, muito importante isto. E também eu saliento que é importante que a banca comercial em geral, portanto, protocolou, portanto, assinou o protocolo com o Turismo Portugal. Todos os bancos que estão aí na praça, não estou a ver algum que não tenha aderido. Por isso também é sempre importante a relação que você tem com o banco, a forma como o banco trabalha este tipo de projetos, a relação que você tem com esse banco, ou seja, é você pensar assim: se você não tivesse apoio nenhum e fosse pedir um financiamento a um banco, qual era o banco que você escolheria? Pronto, é esse banco que talvez você tenha que recorrer para fazer a sua análise. Se um banco lhe chumbar a análise, não quer dizer que esteja tudo perdido. Você pode ir a outro banco, mas não pode ir a dois em simultâneo. Está a entender? Se tem num, só quando for chumbado nesse é que pode ir a outro, porque há aqui uma interação com o Turismo Portugal. Certo? Depois, para finalizar, e que o tempo já vai longo, o programa Crescer com o Turismo, que, como eu disse, isto tem particularidades, é muito seletivo. Porquê? Porque basicamente isto são projetos que têm um foco na responsabilidade social, ou seja, são projetos que têm, eu não digo que tenham que ser desenvolvidos por entidades sem fins lucrativos, não é nada disso, mas têm que ter um caráter, têm que ser projetos de inovação social, que contribuam para o meio ambiente, para a reabilitação patrimonial, e tem que ser património, portanto, considerado importante e arquitetonicamente interessante. Tem que ser um projeto que valorize os recursos turísticos existentes na região. Portanto, de certa forma, são projetos que se enquadram mais ou menos nas seguintes tipologias: valorização e regeneração dos recursos turísticos e qualificação de ativos existentes, ou redução de vulnerabilidades face às alterações climáticas, a tal vertente social, ou a acessibilidade física e comunicacional da oferta, ou seja, mais uma vez, projetos focados em responsabilidade social, economia social, gestão inteligente das cidades e territórios. E por isso é que isto basicamente nós costumamos dizer um pouco que são projetos que, dentro de uma determinada comunidade, às vezes pode ser, por exemplo, um projeto turístico que integra a reabilitação, por exemplo, de moinhos, ou a reabilitação de património arquitetónico importante para aquela região que está devoluto ou em mau estado, e portanto, ou seja, vai haver ali um investimento importante da empresa que vai ajudar a reabilitar um património de tanto valor histórico e que vai, obviamente, simultaneamente valorizar o território enquanto destino turístico. Ou até projetos em parceria, em que uma Câmara Municipal faz um determinado enquadramento de valorização turística de património, e porque aqui também se enquadra, não é só património arquitetónico, pode ser património ambiental, paisagístico, e que uma empresa abre a possibilidade, mas isto tem que ser em copromoção, de criar algum alojamento turístico, por exemplo, enquadrado naquela paisagem que a Câmara também está simultaneamente a reabilitar, e fazerem isso em parceria. Por isso é que eu digo que isto tem que ser analisado casuisticamente, ok? As candidaturas também estão abertas em contínuo até ao final do ano ou até esgotar a dotação. Portanto, um dos dois vai ocorrer o que ocorrer primeiro. E aos tais projetos também que falei de inovação social, que tenham valor, portanto, e impacto nas comunidades locais. Mais uma vez, quando se fala de social, não quer dizer que não tenham lucro, ok? Não tem que ser entidades sem fins lucrativos, não é isso, mas tem que ter sim uma componente muito forte do ponto de vista desta responsabilidade social, da reabilitação
da envolvente, da reabilitação de património e, portanto, contribuir para a valorização daquele território enquanto destino turístico, certo? E, por isso mesmo, é dada uma taxa de apoio bastante atrativa. A taxa base é de 60%, mas depois, se for em baixa densidade, pode ter uma majoração até 20% e se integrado em estratégia de eficiência coletiva de mais 10%. Mas vocês vão perceber que há aqui um limite. E esse limite diz logo um bocadinho de que não é propriamente um apoio, uma linha totalmente direcionada para as PMEs. É que o apoio não reembolsável, portanto, há esta taxa de apoio, mas ela tem um limite, que é de 200 mil euros para as empresas, o valor, ok, não reembolsável. Depois, atenção, há um valor que é reembolsável, ou seja, linha de crédito, é dado crédito, mas a empresa tem que devolver, que pode ir até 1 milhão de euros, ok? Mas é para perceberem que, sim, há uma parte que é não reembolsável se enquadrar, a outra tem que ser devolvida, é como se fosse uma linha de crédito. Mas, por aqui, vocês já percebem que a taxa é muito atrativa, mas tem um limite para as PMEs, ok? Um limite de valor. As despesas é, mais uma vez, aquisição de bens, equipamentos, sistemas de informação, portanto, tudo aquilo que já falámos em termos de ativos, obras de construção, estudos, aqui as obras de construção não têm propriamente um limite, estudos, projetos, assistência técnica, a criação das tais acessibilidades físicas, comunicacionais, conteúdos digitais, website, ou seja, é uma operação que abrange mais tipologias de despesas. No entanto, não é, como percebeu, a sua empresa tem que reunir características, ou o seu projeto, não é a sua empresa, não é a empresa em si que interessa, é o projeto, tem que enquadrar características muito especiais para conseguir ir a esta linha, ok? E por isso tem que ser analisado caso a caso, portanto, de forma casuística. E pronto, eram estas oportunidades que eu queria aqui deixar. Espero que tenha sido útil, como sempre, como procuro sempre que estes episódios sejam. Se sim, deixa aí um like, que também me ajuda a fazer crescer o canal. Porquê? Porque esse like vai fazer com que o YouTube entregue a mais pessoas. E isso também é importante, não só ajuda o meu canal a crescer, como ajuda outros empresários como você, que também precisam de ter acesso a esta informação, ou esta informação pode ajudar ao desenvolvimento dos seus negócios. Portanto, caso queira avaliações mais concretas, portanto, para o seu caso em concreto, entre em contacto através do e-mail que eu deixei aí nos comentários, ou no descritivo deste vídeo, certo? Portanto, desejo-lhe tudo bom, bons negócios e até ao próximo episódio do Pode Contigo.